E olha só, tem campeão brasileiro. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, com muito mais. O Flamengo vai ser o Real Madrid da América Latina, velho. Tô falando isso faz tempo, os caras não vão mais segurar o Flamengo, velho. Ó, o Flamengo tem dinheiro, o Flamengo tem elenco, o Flamengo tem gestão, o Flamengo tem a mídia. O Flamengo vai dominar tudo, ou não vai? É por aí, já tá dominando. Salve nação, mais um título para a conta do Mengão, né? Flamengo conquista seu 9º Brasileirão na história e, junto no mesmo ano, a Libertadores, repete o mesmo feito que aconteceu em 2019, na época de Jorge Jesus, e a hegemonia do Flamengo no futebol brasileiro, a cada ano que vai passando, só vai aumentando. E o Benja cravou que o Flamengo é o Real Madrid da América Latina. Obviamente, eu concordo com ele. O Flamengo vem se tornando o Real Madrid da América Latina, né? Podemos colocar o Flamengo como Real Madrid e o Palmeiras como o Bayern de Munique, os dois rivalizando aí títulos todo ano, toda a temporada. Então deixe seu like, hype o vídeo aí, comenta, se inscreve e comemora o título da nação. Vambora! E olha só, tem campeão brasileiro. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flávio, festa da nação rubro-negra, é impressionante o que a gente viu aí no Rio de Janeiro hoje. Ninguém vai dormir no Rio, ninguém dorme no Rio desde sábado. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. O Flamengo vai ser o Real Madrid da América Latina, velho. Tô falando isso faz tempo, os caras não vão mais segurar o Flamengo, velho. Ó, o Flamengo tem dinheiro, o Flamengo tem elenco, o Flamengo tem gestão, o Flamengo tem a mídia. O Flamengo vai dominar tudo, ou não vai? É por aí, já tá dominando. Não, já tá dominando. Aí olhando os outros clubes do Brasil, a gente olha o Atlético Mineiro, a gente olha o Corinthians, a gente olha o São Paulo. O Inter vai cair, hein? Só o Palmeiras hoje. Vai cair o Inter. Momentos como o Botafogo. É que a SAF, por exemplo, boa noite a todos, parabéns ao maior campeão da América, que é o Flamengo. E a gente tem que dar parabéns pelo sábado, pelo domingo, e ainda tem Copa do Mundo de Clubes, que é Mundial, o Interclubes, o Intercontinental, o nome que seja, e o Flamengo já... Mas se o Flamengo ganha do Paris Saint-Germain ou não? Cara, não. Cara, o problema é o seguinte, são 3 jogos, como é desde o ano passado, e vem num desgaste monstro, o Paris Saint-Germain é favorito. Mas tá aí o Flamengo, o Chelsea era favorito, o Flamengo fez aquela partida fantástica contra o Chelsea. O Flamengo chega muito vivo. E assim, é muita coisa, é claro que eu só queria reiterar, em 2021 o Botafogo estava voltando da Série B, veio o John Textor, fez o investimento, a campanha fantástica do Botafogo ano passado, campeão do Brasil e da América, mas o Flamengo vem assim desde 2013, ter se reconstruído, e a partir de 15, sobretudo 16, é esse império que a gente vê no Rio, no Brasil e na América do Sul. Ô Gladiator, cadê o Clebão, nosso Kleber, ô gladiador? Ô Clebão, Fala bem. Quem vai segurar esse Flamengo, Kleber? É só o Palmeiras, mas esse ano não segurou, né? Boa noite a todos, primeiramente. Parabéns, Flamengo, né, Benji? Competência, né? O Flamengo mereceu o campeonato. Palmeiras, infelizmente, derrapou no final aí, deu mole, né? O Palmeiras hoje é o único time capaz de fazer frente com o Flamengo, né? Mas o Flamengo foi merecido o título brasileiro, o título da Libertadores também foi muito melhor que o Palmeiras. Mas realmente é isso. Se o Flamengo continuar nessa batida aí, vai ser difícil alguém encostar ali, né? Talvez o Corinthians, mas, né, assim, de tamanho de torcida, de arrecadação, mas o Corinthians tá numa draga danada, devendo todo mundo, né? Enfim, hoje só o Palmeiras mesmo. Vamos para a próxima placa da discórdia. Olha, o Flamengo já tem dinheiro, tem time, tem a Flamídia, tem torcida gigante. Em alguns anos o Mengão vai ser o Real Madrid, pode esperar, o maior das Américas, vai ser nível Champions League ou vai ser o Bayern de Munique do Brasil, hein, Kleber? Peraí, Clebão, você tá sem áudio, Kleber. Ele não quer falar nada, né? Daí vai ser o Bayern do Brasil, bem.
Também tá indo na sequência. O Jorge Nicola concorda com o Fábio. Para números, o Flamengo faturou apenas com premiações no ano 400 milhões de reais. Se ganhar um Intercontinental, vai chegar perto de 500 milhões. Detalhe, tem clube que disputou a Série A que com todas as arrecadações da temporada não vai chegar a 500 milhões de reais. E mais, na viagem para Lima, no Peru, o presidente do Flamengo, BAP, disse ao Ricardo Rocha que se o Flamengo ganhasse a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, ele investiria R$1 bilhão no time de futebol na próxima temporada. Se nesse ano foram 300 milhões em reforços e o Flamengo já tem tudo isso, imagina um bicho no onde? O que o Flamengo precisa de um bi com o jogador? Melhorar o goleiro reserva, por exemplo. Eles estão comprando o Brasão, né, do Santos? Pode ser, mano. O Brasão, depois do jogo contra o Juventude, não cravou a permanência dele no Santos. Mano, o Flamengo maior das Américas já é hoje. Não, mas é que tá, Benja. Quando a gente falar o Bayern do Brasil, você minimiza um pouco. Porque quando a gente vai falar de América do Sul, o Brasil hoje é o carro-chefe do continente. Você tem aí os maiores investimentos, os maiores gastos, enfim, tá tudo atrelado ao Brasil. Então o Flamengo hoje, diante do cenário atual que ele ocupa, o Flamengo é time que vai bater 2 bi de arrecadação em breve. Se não bater esse ano, vai bater. possivelmente nos próximos vai continuar batendo isso daí. E o Palmeiras, ele fez uma previsão orçamentária, bem, para o ano que vem, se eu não me engano, acho que de 1 bi 200. 1,2. Exato, então o Flamengo aí tá falando de 800 milhões a mais, cara. Então, mas é o dobro, né? Do Palmeiras, por exemplo, e tal. Assim, pode ser tanto o maior do Brasil quanto o maior das Américas, mas assim, pensando maior, até porque é pretensão e uma realidade do Flamengo, eu fico com o maior das Américas, até porque no Brasil tem jogo, né? Sim, as Américas tá difícil. No Brasil ele não era campeão brasileiro desde 2020, né, mano? Desde o bi de 20. Flamengo 9 vezes campeão brasileiro. Flamengo se torna hoje o clube com mais títulos brasileiros no Brasil. E eu falo isso porque o Flamengo não tem título dado por CBF, não tem título criado pela CBF. Então, depois de ter se tornado o maior campeão brasileiro da história da Libertadores, com 4 títulos, o Flamengo hoje, para quem entende de futebol, para quem não cai na lorota de uma CBF imunda, que para fazer politicagem precisou dar títulos para outros clubes, o Flamengo se torna o maior campeão brasileiro da história. Estava empatado, na minha opinião, com o Palmeiras, que também tinha 8 depois de 71, mas o Palmeiras, com 4 antes de 71, eu e muita gente, inclusive toda a mesa da Jovem Pan, não reconhece que possa ser o maior campeão brasileiro. Então, na minha opinião, Flamengo hoje é o maior campeão brasileiro da história, é o maior campeão da Libertadores da história do futebol brasileiro e um feito gigante. E outra, indo contra muito secador, inclusive o narrador da Premier, que a gente sabe que não é torcedor do Flamengo, narrando o tempo inteiro. O Ceará não fez nada, mas se fizer um gol, acaba com a festa do Flamengo. E o Ceará pode fazer um gol ainda e deixar o Palmeiras vivo. Era uma secação na transmissão do jogo, mas não adiantou. Coleguinhas que secam na mídia paulista, na mídia carioca, o Flamengo é 9 vezes campeão brasileiro. Sobre o dia, que é o Samuel Lino fazendo o gol do título, a gente, né, um cara que foi vaiado, Moro pichado, peladeiro e tudo mais, Samuel Lino. E, cara, a Arrascaeta a gente já falou, mas assim, no momento que veio o título, alguém, eu não sei se foi o Breiler ou o Birner citando, foi você que você falou, o Rossi, o jogador da Libertadores e o melhor do brasileiro. É isso. Assim, porque sobre o Arrascaeta, o que eu acho impressionante a gente tava falando da dificuldade que é você saber a renovação sobre um elenco vencedor. Pela questão física dele, os problemas dele, que são sensíveis, pubalgia e tudo mais, eu não imaginava, não tô falando que eu imaginava ele entrar numa barca de dispensados. Mas dele ser o que ele foi esse ano, subiu o sarrafo. Mas cara, é inacreditável. Mas isso não está ligado também com o que a gente está discutindo aqui? Pode estar. Melhora Sim. de processos internos, de maior conexão entre os departamentos. Isso daí é algo que quem trabalha no Flamengo, desde a gestão passada, diz: hoje os departamentos se falam o tempo inteiro. Então você vai na fisiologia, o cara está conversando com o scout para saber que tipo de jogador ajuda na rotação de elenco, e a conversa com Felipe Luiz, Boto, todo mundo na mesma sintonia. E isso, naturalmente, vai fazer com que os jogadores estejam melhor preparados. Então, o Arrascaeta
era uma tônica dele no Flamengo, uma sina, chegava sempre em fim de temporada ou estourado ou prestes a estourar, e o Flamengo tinha de dosar, de poupar, e esse ano a gente viu a melhor versão física do Arrascaeta desde que chegou ao Flamengo. Foi um ano em que ele foi muito regular, um ano em que fisicamente sofreu pouco, né, em termos de lesão, e o principal, a versão mais artilheira do Arrascaeta, jogando próximo da área, conseguindo não só ser o armador, e o Arrascaeta, quem assiste os jogos do Flamengo, percebe que em vários momentos ele volta ali no meio-campo para ajudar na saída de bola, para articular, mas consegue ter pique, fôlego e arrancada para chegar na área e finalizar, para estar sempre próximo ao gol. Então, tem o mérito do Filipe Luís de potencializar um craque que ele conhecia muito bem do dia a dia, mas há um mérito do Flamengo e do departamento de futebol em manter o Arrascaeta inteiro durante toda uma temporada e fazer com que, fisicamente, ele pudesse se tornar um jogador mais completo. Entrou 33 vezes em campo pelo Brasileiro, 30 como titular, 18 gols feitos, 14 assistências. Ele tem 32 participações diretas em gols em 33 partidas, sendo que ele, em 3 dessas ele não começou. Pois é, impressionante. Acho que isso é importante destacar. Eu estava olhando aqui a minutagem, que eu acho que é o que mais significativo, porque às vezes o jogador é poupado, né, durante rodadas ou durante os próprios jogos, saindo no intervalo, Ele é o segundo jogador de linha que mais jogou, ele só perde para o Léo Pereira. 72 minutos por jogo, de média. Assim, é uma média muito alta. Não é que ele foi decisivo porque ele foi resguardar. Vou pegar o exemplo da Roma, tá? O Dybala, que é um cara que faz toda a diferença do mundo, só que ele faz a diferença na hora que os caras guardam ele. Me dá 2 gotas de Dybala aqui e vai. Não! O Arrascaeta é o segundo cara que mais jogou, atrás de um zagueiro. Então, assim, é impressionante realmente o que conseguiu se tirar do Arrascaeta, não só do ponto de vista da qualidade técnica que a gente via todos os anos, o tempo todo, mas de maneira, né, às vezes mais ou esporádica ou menos constante. Ele é o cara que mais jogou depois do Léo Pereira, nos caras de linha. Então, acho que é impressionante mesmo o que o Flamengo conseguiu nessa temporada. Em outras temporadas, em outros momentos, o Arrascaeta, até por já saber de suas limitações físicas, ele conseguia enxergar no campo lugares em que ele poderia participar, ser influente no jogo, mas não necessariamente intenso o tempo inteiro. Então, já houve o Arrascaeta mais do lado esquerdo, que saía daquela movimentação para abrir o corredor para o Bruno Henrique e articulava por ali, ou o Arrascaeta mais centralizado e só pifando mesmo. Hoje, é o Arrascaeta que circula em vários lugares do campo e não deixa de estar próximo ao gol. Toda jogada de definição tem o Arrascaeta chegando de trás para finalizar, ou ele chegando até, às vezes, a linha de fundo, ganhando no 1 contra 1 dos marcadores. Então, o Flamengo conseguiu a melhor versão do seu camisa 10, que já não é mais nenhuma criança, um jogador que ainda tem de conciliar o Flamengo com a seleção uruguaia, mas muito também, e são detalhes, né, coisas que a gente fala, isso aí é básico, mas muitas vezes não acontece no ambiente profissional do futebol, de departamentos estarem mais conectados, e isso faz com que o Flamengo teve poucos problemas físicos, exceção uma aqui, outra ali, o Cebolinha, que é uma tônica da carreira dele, né, antes mesmo de chegar ao Flamengo, mas termina a temporada jogando também. Então o Flamengo conseguiu diminuir a incidência de lesão e deixar seus jogadores mais inteiros a ponto de conseguir o seu principal craque numa versão que o transforma aí, hoje, no principal jogador brasileiro, no futebol brasileiro. Tem uns pontos aí bem interessantes. Eu falei, tem contrato até 26, final de 26, o Flamengo renovou 27, 28 com ele. Então ele vai até 28, se ele cumprir alguns objetivos, ele pode ter um ano a mais. Com 31 anos, você já está vendo ali na frente, né, em algum momento, está mais próximo do fim do que no começo. Então tem a questão da maturidade, da cabeça dele, ele já sabe há algum tempo que ele não vai sair do Brasil para jogar na Europa. Se o objetivo é jogar num grande europeu, ele não vai. Aos 31 anos, ele não será contratado para isso. Então, você percebe que tua vida, no caso dele, né, é no Rio de Janeiro, é num clube enorme, que disputa títulos em todas as dimensões, que você tem mais 3 anos garantidos de contrato, um ótimo salário, isso é legal, e que pode ter mais um. Então, a vida muda.
A vida muda, muda em casa, fica mais experiente, você sabe os cuidados que você tem que tomar para estender um pouquinho mais. Porque quando você tem 22 anos, cara, primeiro, quem tem 30 é velho para quem tem 22. Quem está com 22, 23, acha que 30 vai chegar nunca. E quando chega, o jogador de futebol, a carreira é muito curta. Alguns aos 35, que são jovens, né? Você imagina um médico que estudou muitos anos, fez especialização e tal, a carreira dele está começando aos 30, 32 anos de idade. O jogador de futebol lá já está assim. Então é um período difícil, mas se o cara tem essa consciência, essa maturidade que ele apresenta, então ele pode estender um pouco essa relevância no Flamengo, mas com o tempo ele não vai aguentar jogar isso tudo. Ser a maior minutagem, a segunda maior minutagem. Mas aí é preciso saber usar. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né, para o canal. Essa fala aí, obviamente, do Benji aí, falando sobre que o Real Madrid, o Flamengo é o Real Madrid da América Latina. Eu acho que tem toda a verdade nessa afirmação que ele disse, né? Se a gente pegar os últimos anos, ou última década do Flamengo aí, de domínio, podemos colocar de 2019 para cá, nos últimos 6 anos, tanto de Flamengo como de Palmeiras, tranquilamente podemos cravar que o Flamengo é o Real Madrid e o Palmeiras é um Bayern de Munique, entendeu? Ambos têm hegemonia, conquista títulos nacionais. Sabemos que Real Madrid e Bayern não jogam na mesma liga, mas estou tentando trazer essa analogia aqui para cá. Flamengo é um time colossal, é o maior vencedor do campeonato daqui da América Latina, que é a Libertadores. Flamengo Real Madrid lá da Champions League. Tem uma torcida colossal, o Real Madrid tem, o Flamengo também tem. Mídia, todo mundo quer assistir. É o clube que mais apanha, é o clube mais que tem, como podemos dizer, tem mais torcedores invejosos em cima dele. Quando o Flamengo perde, é um alvoroço. Quando o Flamengo ganha, ninguém fala nada do Flamengo ou tenta desmerecer a vitória ou o título do Flamengo. Isso acontece com o Real Madrid também. Falar que a arbitragem ajudou. Então aquilo, sim, o Flamengo vem se tornando, sim, uma hegemonia. Agora com a situação do BAP, né? Nesse primeiro mandato dele, conseguiu 2 títulos importantes. O doblete, né? Dos principais títulos do Brasil e da América Latina, Libertadores e Brasileirão. A expectativa é, sim, o Flamengo se tornar o Real Madrid das Américas. Vem se tornando uma coisa corriqueira, o Flamengo todo ano disputando título. Se eu não me engano, eu acho que é a 9ª vez. Acho que é a 9ª vez. Tá entre a 7ª ou 9ª vez seguida que o Flamengo disputa a Libertadores. Depois eu vou pegar esse dado direito e comentar aqui pra vocês aqui. Vou dar uma pesquisada aqui. Acabei de pesquisar aqui e é aquilo que eu tinha dito. O Flamengo, esse ano que foi campeão de 2025, é a 9ª vez seguida que o Flamengo disputa a Libertadores. E em 2026 será a 10ª vez seguida, né? Eu acho que o Palmeiras já disputa a Libertadores 11 vezes seguida. E o Flamengo é a 9ª, tá indo pra 10ª. Eu acho que até peguei aqui no Globo Esporte. Cadê? Aqui, ó. Consigo achar aqui, ó. Em 2026, o Flamengo completará 10 temporadas seguidas no torneio, né? Então, o Flamengo vem desde 2017 na Libertadores aí, né? Então, uma sequência avassaladora do Flamengo. Obviamente, antes de 2019, alternando entre fase de grupo e oitava de finais, caindo. Mas de lá pra cá, sempre chegando longe. Tirando alguns anos aí que, meu Deus, tipo 2023, 2024, esses anos aqui, pelo amor de Deus, filho. Olímpia, Penharol, aí é complicado. Mas o Flamengo emenda uma sequência vai emendar uma sequência de 10 anos disputando a Libertadores de forma consecutiva, que é uma coisa rara de acontecer e uma coisa que daqui pra frente
ninguém vê Flamengo e Palmeiras fora de Libertadores. Esquece. Então, é isso aí, tamo junto. E deixa seu like. E o Mengão campeão, merece teu like, merece teu hype, merece teu comentário. E só comemorar. Rival? A gente não tem rival. Na América Latina não tem rival. O maior campeão? Tetracampeonato? Não tem. Não tem. Ah, moleque, vambora.